Pessoal, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre quando a vida pede por maturidade e não velocidade. E se vocês já passaram por isso, e esse é o tema aqui do vídeo de hoje, vou estar com vocês. E, cara, antes de tudo, obrigado aí por estar nessa saga aí de um vídeo por dia praticamente. Não é super produção, vocês veem aqui que eu tento fazer bem o mais simples possível, sem muito corte. Eu sempre fico olhando aqui porque tem um retorno, então eu meio que aproveito aqui pra ver se tá tudo ok. Mas a ideia é essa, tá? A gente bater um papo aqui sobre o tema, não tem uma opinião definida, mas é nada mais que a gente trocar uma ideia aqui bem legal, tá bom? Então já deixa seu like aí, deixa seu comentário, se inscreve no canal e vai me ajudar bastante aí, eu vou ficar bem mais motivado de seguir gravando aí e comentando, né? Temas aí que estão passando e que eu acho bem interessante comentar, fechou? Então assim, ó, já entrando um pouco no tema, né? A gente tem uma fase da vida, cara, e a gente tá sempre acelerando, né? Então a gente quer pegar qualquer projeto, quer fazer as coisas rápido, quer já fazer girar as coisas rapidamente para que parece que é necessário naquele momento ali essa velocidade, entendeu? Mas chega um momento, isso aí deixa de ser uma virtude, entendeu? E pouca gente comenta disso, sabe? E aí, tipo, a gente cresce, cara, sempre escutando que precisa ir mais rápido, precisa produzir mais, decisões precisam ser tomadas rápido. A gente precisa aproveitar aquele time, né, que a gente fala no marketing, que é aproveitar ali o momento correto para não perder a oportunidade. Só que chega um momento que, pô, continuar acelerando ali a todo sempre, cara, ele vai às vezes te custar um pouco caro, entendeu? E tipo assim, normalmente esse momento ele não tem um aviso. Entende? Fala assim, vamos dar um break aí, vamos dar um pause. Vamos seguir desse jeito, não. O pessoal percebe depois que o cansaço vira constante, você começa as decisões que você tomava antes, ela começa a pesar um pouco mais, entendeu? Do que te deixar motivado. Então aquelas decisões que você tomava, que, pô, nossa, vou fazer isso aqui, já vou seguir, pô, elas deixam de empolgar, entendeu? Começa a ficar pesada. Na minha opinião, acho que a vida começa a pedir outra coisa, entendeu? Ela começa a não pedir mais velocidade, e sim maturidade. E aí, assim, onde entra, na minha opinião, cara, me ajudou bastante aqui em diversas decisões, depois que eu comecei a olhar para isso, dentro da empresa, principalmente, mas dentro da minha família, relações pessoais também, mas que nem toda oportunidade, nem toda situação ali, ela merece uma resposta imediata, cara. Nem toda ideia, às vezes, precisa virar ação naquele momento, entendeu? E, tipo assim, sabe aqueles impulsos, cara, que você tem, às vezes, que você acha que, pô, se eu fazer isso eu vou avançar, às vezes nem sempre é isso, entendeu? Nem todo impulso vira sinal de avanço. Mas, cara, isso é foda, porque às vezes você vai na contramão do que você foi educado todo o tempo, né? De que a gente precisa estar se movimentando, precisa estar ocupado, precisa sentir que tá avançando, né? Entendeu? E isso vai de frente com o ego, cara. O ego fica maluco, porque fala, pô, você tá aí deitado, você não tá aí fazendo nada, cara. Vai trabalhar, você precisa se movimentar, senão você não tá produzindo, você não tá valendo nada. Entendeu? Então, o ego, o que acontece, cara? O ego, ele gosta de sentir que tá avançando. Ele gosta de sentir que tá sempre ocupado. E quando você para pra pensar, para pra descansar, pra, enfim, desacelerar um pouco, que seja normalmente quem aí trabalha assim por conta, sabe que férias é muito difícil desacelerar, você vê que começa a pesar, começa a dar medo, começa a aparecer bloqueios, começa a achar que você tá perdendo tempo, entendeu? Só que não. Normalmente a velocidade, a gente pode olhar vamos fazer uma comparação aqui bem louca, mas a gente vê na corrida, a gente tem o sprint e tem a maratona. Entendeu? E o sprint, você pode ver que é uma prova e a maratona é outra. E o sprint, não, ele é bem curto. Ele é uma prova de que você, em 100 metros, você tem que decidir algo. Entendeu? E a maratona, não. A maratona, quanto mais constância, quanto mais resistência você tiver, melhor. Aqui desse lado, você vai precisar ter explosão. Então, em alguns momentos da vida, é legal, cara, você pegar e falar, pô, beleza, eu vou passar aqui 15 dias trabalhando igual um maluco. Mas beleza, isso vai ser um sprint, não vai ser uma maratona que eu vou passar meses fazendo isso, entendeu? Então essa, muitas das vezes, é a diferença. E a velocidade, cara, ela funciona muito bem quando você ainda tá testando algo, você quer aprender um hábito, você quer testar um negócio, você quer testar uma ideia enfim, de qualquer projeto. Ele funciona rápido, porque você erra barato, muda rápido e já consegue ajustar ali, entendeu? Mas conforme você vai construindo alguma coisa, cara, um negócio, uma carreira, enfim, suas relações pessoais, sua vida, sua família, o erro começa a custar um pouquinho mais caro, velho. Você já não pode ficar tomando
muita liberdade de ficar errando. Então aí é onde entra a maturidade. Aí você começa a entender sobre isso. E aí a maturidade, você começa a entender que ela tá aparecendo nesses pontos que você começa a reparar nos erros que você cometia antes, você recua um pouco mais. Vou te falar uma coisa que aqui aconteceu comigo, eu entendi, cara, agora eu tô com maturidade. Há 2 anos atrás, eu pegava qualquer cliente que me chamasse no WhatsApp. Eu podia estar na melhor situação financeira, na pior, que sempre foi altos e baixos, entende? Então, eu poderia estar bem ou mal, eu pegava cliente, cara, eu não tava nem aí. Aí eu fui começando a compreender isso, que tinha clientes que sugavam minha energia, tinha clientes que não me faziam bem. E eu sempre querendo catar todos os clientes, cara, peraí. Quando eu recusei o primeiro, quando eu dispensei o segundo porque eu já não tava mais contente com o cliente. Falei, cara, é isso. E você acredita que mesmo tirando o pé, desacelerando, o meu resultado continua o mesmo. Então não era sobre ter mais velocidade, e sim sobre qualidade, constância, entendeu? E aí onde entrou a maturidade que eu comecei a pegar isso de 2 anos pra cá, 1 ano e meio pra cá, foi muito forte, cara. Porque eu vi que começou a eu ordenar isso na minha cabeça, ó. Recentemente eu tive uma reunião com um possível cliente e eu já tinha dado um preço razoável para ele, não tão alto, porque tinha vindo de indicação. E na reunião ele pediu para eu abaixar meu preço. Eu falei, cara, vou ser bem sincero contigo, se eu abaixar meu preço aqui, não vai compensar fazer o trabalho. E esse investimento que você tem, se você comprar uma consultoria minha, eu te ajudo a fazer os anúncios e você vai ter bem mais investimento. Então antes eu queria pegar o dinheiro e, cara, dá igual se você apertar botão, com o meu tempo ali, pronto, entendeu? Então assim, agora eu consigo ver que dependendo de qual projeto, dependendo de qual situação, se eu não parar e analisar, eu tenho consequências, entendeu? Tem gente envolvida, tem às vezes estrutura, tem o meu tempo, enfim, tem um monte de coisa ali que eu tenho que analisar tudo isso e tomar a decisão, entendeu? E essa maturidade, às vezes, começa a entrar, cara, numa forma muito, muito... A maturidade, ela vem, cara, como se fosse a vida, assim, ó, falando assim pra você, ó, antes de agir, agora pensa um pouco, entendeu? E às vezes você ainda vai errar, mas você começa a cada vez mais treinar isso, né? Ela vem vindo com a constância de você sempre estar se pondo em pensar, em querer ajustar, em querer se melhorar ali como pessoa, entendeu? Porque, assim, ó, isso incomoda. Porque quando a gente vê desacelerar, cara, dá uma sensação de não tá progredindo, não é a mesma sensação de quando você tá ali fazendo diversas coisas, entendeu? Então não gera uma validação de pessoas ao seu lado falando, cara, você tá voando, hein? Você tá crescendo, mas tá... Caraca, o que é isso, velho? Não rende as pessoas falando, entendeu? Então ninguém vai ver você dizer não pras coisas. Ninguém vai ver você tomar decisões ali que foram totalmente pensadas e você passou dias antes de agir. Então ninguém não vai ver muita coisa. Mas isso também não deixa de ser crescimento, isso é um crescimento. Entendeu? Silencioso, não tem ninguém vendo, você não tem plateia, não tem uma coisa muito bonita, mas você tá aprendendo por dentro. Você tá aprendendo internamente. Muita gente, cara, muitas das vezes, pô, cara, quebra ou às vezes perde ali um pouco a noção, porque pensa que assim, ó, continuar acelerando quando já devia ter, estar mais tranquilo, mais consolidado, pensando em outra coisa, entendeu? Em vez de estar querendo expandir muito rapidamente, por que não organiza uma coisa primeiro? Dizer sim quando deveria dizer não. Entendeu? Mas assim, por questões Mas assim, precisa ter essa quebra, esse choque interno, entendeu? Porque senão, cara, se você não se exigir que você não precisa provar o tempo todo que tá avançando, entendeu? Você não precisa exigir sempre e aceitar que às vezes fazer menos, mas fazer bem feito, entendeu? Pode ser também um resultado, pode ser um final também. E aceitar também, cara, que nem todo crescimento ele vai ser sempre visível, ele vai ser sempre ali aparente. E assim, ó, você que tá no meio do progresso, cara, de verdade, vai por mim. Essa mensagem aqui realmente é de quem passou por muitos momentos ali de que tava muito veloz e teve que reduzir. E quando reduzir, eu tenho a mesma produtividade, o mesmo rendimento de que quando eu tava a 100 por hora. O que melhorou foi a qualidade, entendeu? Então, assim, você começa quanto antes, você começar a estar mais presente. Essa que é a questão. Muitas das vezes a gente faz as coisas na correria por não estar presente. Começa a se fazer perguntas sempre. Você questionar uma decisão tua, alguma coisa que tá na tua cabeça, que você acha que tá começando a te incomodar. Comece a fazer pergunta. Comece a estar presente em cada situação. Você vai ver que você vai parar pra ficar, cara, realmente é isso? Deixa eu parar, deixa eu respirar. Deixa eu olhar pra tudo. Entendeu? Muita coisa, às vezes, aqui eu pego e faço, jogo no GPT a ideia, jogo no GPT a minha conversa, falo com o GPT, me fala o que mais tá passando aqui que eu não tô enxergando. E aí eu respiro e vejo tudo que tá acontecendo.
Entende? E tem momentos que às vezes eu tomo a decisão e poderia ter ido mais devagar, e poderia ter feito coisa diferente, entendeu? Hoje eu acho que mesmo eu poderia ter analisado coisas depois da reunião, antes da reunião e apresentar lá, poderia ter melhorado minha proposta. Mas não, fui querer fazer as coisas rápido, então comece a estar mais presente, comece a estar mais ali pertencente àquela situação, que você vai ver que a velocidade, muitas das vezes, ela não é opção. E sim, você reduzir, tirar o pé do acelerador, muitas das vezes é a melhor coisa que você faz. Show? Então esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado aí por mais um vídeo. E bora pra cima, deixe seu like, deixe seu comentário e tamo junto. Valeu? É nóis.